Muito bom dia para você que ligou seu computador agora, as redes sociais, as mídias digitais do Grupo Estado. Seja bem-vindo ao Mentalistas dessa semana. Hoje vamos falar sobre intolerância. O que explica o comportamento, certas atitudes dos indivíduos que são preconceituosos e como sofrem aqueles que são vítimas de preconceito? É o que a gente vai desvendar agora aqui no Mentalistas. As principais questões da atualidade, analisados por especialistas renomados. Começa agora Mentalistas, com Camila Tulinski. E para falar sobre esse tema, eu convidei o psicólogo e escritor Alexandre Bess. Como vai, Alexandre? Tudo bem? Camila, obrigado aqui pela oportunidade. Que você tenha sempre sucesso no seu programa. Obrigada. E do outro lado aqui da nossa bancada do Mentalistas, a socióloga Crislaine Toledo Plaça, que é professora da FAP. Tudo bem, Crislaine? Obrigada, Camila. Tudo bem? Adoro voltar no seu programa. Muito bom. Bom, eu trouxe dois universos aqui hoje, o mundo da psicologia e o mundo da sociologia. Vou começar com o termo intolerância. E aí, convidando você, internauta, para participar do nosso debate. Se quiser escrever aí no Facebook do Estadão, o seu comentário sempre é bem-vindo, tá bom? O que significa intolerância, Cris? Conta pra gente a terminologia intolerância. Dá pra gente explicar aqui? Olha, a gente costuma explicar da seguinte forma. A gente precisa sempre conviver com quem é igual a nós e com quem é diferente de nós, né? E às vezes essa convivência com o diferente, ela passa a gerar atitudes de repulsa, de negação, né? Mas isso acho que a gente vai conversar um pouquinho durante o programa, mas a princípio seria esse ato de negar o que o outro tem enquanto diferença do que você tem. Eu acho que para começar eu falaria isso. Do ponto de vista psíquico, Alexandre, por que por vezes somos intolerantes? Dá pra gente explicar? Bom, vou tentar resumir o mais rápido possível. Eu acho que a gente poderia usar um mecanismo de projeção para explicar um pouco, onde você projeta naquelas pessoas atitudes que você não gostaria para si mesmo. Quando você tem uma questão de intolerância, nada mais é do que uma questão de inferioridade sua. É uma pobreza da alma, uma pobreza de você enquanto da sua mente, da sua educação, da sua criação. Porém, justamente por essas fraquezas que você teve ali na sua criação, no seu background passado, você projeta no outro aquelas coisas que você não queria para você mesmo. Então dá pra gente dizer que as pessoas que cometem atos de intolerância, na verdade elas são aquilo que elas sentem, porque é um pouco perturbador até pensar nisso, né? Lógico. Quer dizer, vamos pegar como exemplo uma atitude racista, preconceituosa, na verdade é por algo que a pessoa sente, algum desejo, algo assim, por aquele objeto odiado, então. Eu tive um paciente há muito tempo atrás, que ele namorou uma pessoa um pouco mais morena, e esse paciente tomou um fora dela. Houve ali, neste caso específico, houve ali uma atitude de traição, isso uns 5, 6, 7 anos atrás. Essa pessoa em questão não queria mais namorar esse tipo de gente, tá? Porque ela generalizou, que é errado. Então, tudo o que acontece, Cris, é muito legal, desculpa, Camila, tudo que acontece tem explicação. A gente tem que entender o passado dessa pessoa para você entender o futuro. Não dá para você chegar e falar, poxa, é uma atitude realmente desprezível, concordo, mas tem um porquê. Cada um tem o seu porquê, a gente tem que entender o porquê de cada um, sendo que todos são errados, não é certo, tá? Falando do ponto de vista histórico, Cris, desde que o mundo é mundo, o ser humano é intolerante? Dá pra gente fazer um resgate histórico de alguns recortes sociais que a gente teve? Olha, Camila, dá pra gente começar desde a pré-história, né? Diz que o Neandertal foi extinto pelo Homo sapiens, né? Então, quer dizer, essa intolerância é histórica. A gente tem relatos na antiguidade, né, de povos que escravizavam outros povos, e essa opressão, essa escravização, ela sempre vem com uma diminuição do outro, ou seja, você se colocar acima do outro. Então, isso vai acontecer na Idade Média. Então, as cruzadas são um exemplo mais emblemático, né? E assim a gente chega na modernidade, com muitos casos de conflitos étnicos contemporâneos, ou pelo menos do século XX, né? O mais famoso seria o próprio Holocausto, mas você tem muitos outros massacres, né? Desde Ruanda, ao massacre armênio, enfim, né? Guerra do Kosovo, você vai tendo historicamente em todos os continentes, não livra nenhum, né? Você tem aí europeus chegando na América, depois se você quiser a gente comenta melhor o Brasil e as Américas, eu estou falando de um âmbito mais
mundial. Mas em todos esses casos, Camila, a guerra ela tem uma função de supremacia em relação ao outro. Então, esse sentimento de supremacia que está aparecendo nesses movimentos contemporâneos da elite branca. Então, eu acho que é esse fio que percorre toda a história que valeria a pena a gente discutir do ponto sociológico e do ponto de vista psicológico. Eu acho que o Alexandre tem toda a razão também da gente perguntar o quanto isso tem de espelho, né? Que também faz parte um pouco da teoria social, né? Ô Alexandre, já que a Cris tocou nesse assunto da supremacia e da elite branca, fazer um recorte com o que aconteceu nos Estados Unidos, em Charlottesville, e agora essa ascensão da supremacia branca, que estava até há pouco tempo escondida, mas agora volta com força total. Você esteve nos Estados Unidos e eu queria o seu olhar de psicólogo diante das cenas que você conseguiu observar ou pelo que você conseguiu conversar com as pessoas lá. Como é que está essa questão lá, hein? Eu fiquei uma longa temporada agora, né? Acabei de chegar. Eu consegui conversar com vários americanos assim. Para você ter uma ideia, de cada 10 americanos que eu conversei, 9 não gostam do Trump. Então é meio difícil entender como é que o cara entrou ali. Realmente 9 não gostam. Aqueles que gostam, que foram muito poucos, os que me relataram, você vê que eles têm uma concepção cética de ver a vida. Somos Trump, somos isso, sendo que os Estados Unidos foi colonizado principalmente pelos imigrantes latinos, né? Na Flórida hoje, onde eu estudei, você tem ali 70% da população, pelo último censo de Miami, Miami especialmente, 70% da população de Miami é latina, né? Então o que acontece? Nessa cidade que eu fiquei agora, que foi Rochester, aconteceu ao contrário. 1/3 da população era islâmica, né? E o americano nesta cidade se dava muito bem, se convivia muito bem. Inclusive, em clínicas médicas, que ali eu fiquei, você tinha enfermeiros islâmicos, médicos islâmicos, né? Uma coisa assim muito moderna, muito bem, eu acho que bem legal de se ver, diferente do que aconteceu ali lá na Carolina. O que acontece é que você tem você teve lá aquele período de escravatura que foi realmente um absurdo, né? Com o Lincoln lá ganhando a guerra, graças a Deus. Mas o que acontece? Tem essa cultura de alguém, por você ter uma diferença, ser menor, e ninguém é menor do que ninguém. Porém, quem disse que uma pessoa, porque ela tem um traço genético ou um traço biológico diferente de outra, é melhor ou inferior ou superior a alguém? Não existe isso. Uma religião ou uma religião, né? que seja, tanto faz. Então, o que acontece? Com esse fenômeno Trump, o mundo está realmente se perdendo um pouco dessa globalização que houve nos anos 89, 90, quando abriu a Rússia, aquela coisa toda, o mundo começou ali partir para a globalização. Eu entendo que o Trump ele está realmente retrocedendo nisso aí. E é uma pena. Então, assim, você tem um líder que tem uma posição máxima, né, de eleito o homem mais poderoso do mundo pela posição que ali exerce, que saudade do Obama, que eu gostava muito, né? E esse cara está ascendendo nessas pessoas que estavam adormecido, como o KKK, né, a Ku Klux Klan, que realmente é um movimento totalmente desproporcional. Então, assim, são pessoas que precisam massacrar outras para se situar no universo que vive por uma questão até de ego, por uma questão de inferioridade na própria existência. Agora, será que... Bom, você citou aqui, claro, é uma questão informal, você ouviu de, sei lá, de 10 americanos, 9, não é? Você conversou com as pessoas ali, não é? A gente não tá, não é uma pesquisa com uma certa amostragem. Mas mesmo assim, aí eu vou fazer uma provocação agora. Será que essas pessoas que não dizem que votaram no Trump, não tem uma certa vergonha, talvez, do que está sendo agora esse mandato dele? O que eu estou querendo dizer com isso, do ponto de vista psíquico? Será que, no fundo, as pessoas não concordam com o que ele faz, mas tem vergonha de admitir, por exemplo, de entrar nesse debate da intolerância? Claro, lógico, eu concordo com você. Porque o que acontece? É muito difícil você admitir uma culpa, né? E aí você parte para o mecanismo de defesa do ego, que é a negação. Então você nega aquilo. Então é muito fácil você realmente... É muito difícil você admitir que aqui, nossa, erramos, o cara não está sendo legal. Então melhor vamos ficar quieto para não piorar a situação. Né? Eu acho que, mas pior que o Trump, eu acho que é o Bashar al-Assad na Síria, que está destruindo o próprio povo. Né? Eu estou fazendo 2 livros agora, não vou nem falar porque não é o foco, mas O Segredo de Hitler, onde eu disseco a mente dele na infância, dos 0 anos até os 18.
Não vou falar os horrores da guerra, porque já tem obras fantásticas falando disso. E outro, as hortênsias azuis florescendo no deserto islâmico, onde eu explico a ideologia do Estado Islâmico, né? Porque não é geográfico a questão. Pegando Hitler como pano de fundo, a questão da intolerância ali é o que permeou toda a Segunda Guerra Mundial, né, Cris? Pois é, Camila, acho que ali fica bem claro que a intolerância é racial, ela tem a ver com questões biológicas que tinham sido defendidas pela, então, ciência do século XIX, e que até pelo menos 1930, a universidade do planeta inteiro apoiava as teorias eugenistas. Isso é importante dizer. Então a gente pega o Hitler como nosso bode expiatório, como se ele fosse o único eugenista, o único que pregou, não estou aqui em hipótese alguma defendendo o Hitler, pelo amor de Deus, mas olha como a história é contada, né? Ele aparece como o único eugenista que quis fazer uma limpeza racial, sendo que ele é um dos últimos, é que ele chegou a um grau de barbárie tão atroz que o mundo resolveu retrair-se e dizer, chega, acho que as teorias da psicologia, da antropologia, das ciências humanas, pode ser que elas tenham razão, e até que na década de 50 vem a biologia e diz, espera aí, nós temos um único DNA. Aí colocou uma pedra em cima, aí vem a ONU, aí vem a Unesco, aí vem os acordos internacionais, e aí o mundo diz, chega de barbárie, por favor. Né? Claro que os frankfurtianos ajudam nisso, as discussões filosóficas, mas é um momento crucial. Por isso que o Hitler é considerado essa linha divisória. Mas ele não foi o único. Nós tivemos muitos movimentos eugenistas no Brasil. Ainda temos hoje? Olha, eu acho que não da forma como ele fez, né? Mas se você analisar, por exemplo, a porcentagem de jovens negros mortos hoje no Brasil pela polícia, alguns estudiosos da área vão dizer que isso é uma limpeza étnica no Brasil. Então, no Brasil, a gente tem sistematicamente a morte de populações negras desde o início do século XX. Então, são números assustadores, né? Se você pegar 80 pessoas mortas todos os dias, que ninguém nem toma, né, ciência do paradeiro disso, são números que realmente, quando você coloca num quadro estatístico, a leitura sociológica que a gente faz é de que há uma limpeza étnica, obviamente que não assumida, já que não há nenhuma política pública para essas populações que sejam suficientes para incluí-las. Então, a gente percebe uma contradição muito grande na atuação do poder público, principalmente a populações negras no Brasil. E parece interessante, mas a islamofobia também está crescendo no país. Quem tem acompanhado as redes sociais no Brasil também tem percebido memes e boatos de que o Michel Temer estaria trazendo navios e navios de islâmicos para cá. Então são boatos. Então você vai fazendo esse tipo de fantasma, né? E eu acho que a grande questão é você criar um inimigo. Você cria um inimigo, você tira o foco, né, de toda a ação política que está sendo necessária a ser tomada, você tira o foco e você coloca, então, o inimigo está ali. O inimigo é o islâmico, o inimigo é o traficante, o inimigo enfim. E assim a gente vai conversando, acho que tem muita coisa aí. São justificativas existenciais que as pessoas usam de modo inconsciente, né, para justamente se firmar e botar a culpa em alguém, até para se poupar de uma atitude passiva em relação a ser mais comedido. Porque o interessante é que você tem que saber o quê? Não importa se você gosta ou não gosta, é uma questão sua. Você tem que aprender a conviver. Você não tem o direito de diferenciar, você é isso, você é aquilo, apontar. Não, você não gostou, aprenda a viver. Eu acho que é bem o sistema americano, eu morei muito tempo lá, então posso te falar, cada um é na sua. Tirando alguns radicais, como aconteceu agora, cada um vive a sua vida, você não tem intromissão familiar, você não tem intromissão de amigos. Você vive a sua vida, você trabalha, você tem o seu espaço, você tem ali as suas opiniões, mas você não fica espalhando, você não dissemina o ódio. Né? Eu estava num restaurante, você tinha ali
uma família islâmica com uma família judia, os dois comendo no mesmo espaço, sem problema nenhum. Um não olha, ou se cumprimentam ou não, tanto faz, se esbarrar na fila, beleza, mas você tem ali, tirando, né, o que eu te falei, o problema é que o efeito Trump deu uma piorada nisso. Para algumas pessoas que são mais radicais, elas precisam de um estímulo externo. E de onde que vem esse estímulo externo? Do cara que está lá em cima. E aí fica difícil. Estou conversando aqui no Mentalistas, recebendo no programa de hoje o psicólogo Alexandre Bessi e a socióloga Crislaine Toledo Plaça, que é professora da FAAP. Eu quero aproveitar esse espaço que a gente tem aqui, inclusive no seu computador, na sua rede social. Eu sei que muita gente assiste pelo Facebook. E tem muitas pessoas que são intolerantes, inclusive nos comentários e tudo mais. É a oportunidade que a gente tem para expressar as nossas opiniões. Você pode até compartilhar esse vídeo com seus contatos no Facebook e chamar para esse debate. Vamos falar sobre intolerância, vamos tentar se colocar no lugar do outro. Quer dizer, até vou usar o termo empatia, que é essa possibilidade de você se colocar no lugar do outro. Exato. Tem pessoas que são incapazes de se colocar no lugar de outras pessoas. Eu vou fazer a pergunta para você do ponto de vista psicológico, Alexandre. Tem pessoas que simplesmente não conseguem se colocar no lugar das outras pessoas? Fala um pouquinho sobre essas pessoas. Tem sim, Camila. Muito boa sua pergunta, por sinal. Especialmente aquelas pessoas que são egocêntricas, que se acham o suprassumo da natureza, da humanidade, enfim. Ela fala, para que eu vou me colocar no lugar daquela pessoa? Eu sou melhor do que ela. E aqui no Brasil, infelizmente, o que ela falou é verdade, a questão do preconceito policial, etc e tal, porque lá nos Estados Unidos está cheio de negro que tem Cadillac, Porsche, Mercedes, com rodas de aro 20, aro 22, o cara roda, a polícia nem olha. Porque o cara é um cidadão comum como eu, como ela, como todo mundo, não tem diferença nenhuma. Porém, aqui não. Aqui, se o cara tem, não é nem a questão de pele, mas a questão de grana. Se o cara tem uma condição social pouquinha coisa acima do que a sua, ele já se acha superior ao outro. Então, isso é uma questão de cultura brasileira. Não adianta falar que não é, porque é. Você entendeu? Então, assim, eu acho que isso deriva processo de conscientização, acho que seria muito legal. As pessoas passarem por um processo de conscientização e aprendizado pessoal, vendo que todo mundo é igual a todo mundo, né? Tem diferenças? Claro que tem diferenças, né? Então, assim, quer brigar com alguém, vai brigar com Deus. Não foi ele que criou a gente? Eu, pelo menos, acredito nisso. Então, assim, por que um preto é inferior a um branco é superior a um amarelo, um rosa, um azul? Não existe isso. Isso é uma questão de mentalização, de pensamento errôneo por incapacidades pessoais. Então, essas pessoas que são mais egocêntricas, que são pessoas que têm mais um caráter rígido, que se acham realmente assim... Porque, na realidade, Camila, o complexo de superioridade nada mais é do que o complexo de inferioridade. Tá? Essas pessoas não conseguem ter empatia. É muito difícil. Então, elas não se permitem conhecer o outro. Então, acho que a grande dica que a gente podia dar aqui, né, é se permita conhecer o outro. Né? Se permita enxergar o outro com outros olhares. Olha para aquela pessoa com outro olhar e vendo que ela é uma pessoa normal como você. Ela tem apenas diferenças. É diferente de você, por exemplo, querer fazer algum trabalho, quero fazer trabalhos com doentes terminais. Você não tem condição emocional de fazer aquilo. É diferente, não tem nada a ver. Agora, preconceito puro, do nada, a palavra já diz, né? Preconceito, é um pré-conceito. Ô, Crislaine, falando a respeito das redes sociais, né? Eu fico imaginando se na época, vou pegar o Hitler aí como, né, um exemplo, mas se naquela época existisse o que a gente tem hoje, né? Facebook, internet, Twitter, as próprias redes sociais aí, né? Será que não seria mais potencializado? E hoje, por exemplo, a internet é uma seara muito, muito fácil de semear esse tipo de situação de intolerância? Camila, tem uma discussão muito interessante que o Hélio Santos faz. Eu queria citar dois autores agora para a gente conversar, né? O Hélio Santos, ele fala assim, será que a gente está vivendo um momento de absoluta liberdade de expressão ou liberdade de ofensa ou manifestação de ódio puro, né? Então a gente tem aí, eu acho que há muito já se passou do limite, né, de você alegar que tudo que você quiser dizer, você tem o direito de dizer, porque isso é liberdade de expressão, né? O que nós temos discutido é que não, você não tem o direito de dizer tudo o que você quer, você está numa sociedade, você é um ser socializado e, portanto, existe um limite entre você e o outro. Esse limite é o respeito, então, enquanto você estiver respeitando esse outro, você tem o direito de dizer. Agora, o que está acontecendo hoje é uma absoluta barbárie nos meios de comunicação. E um outro autor que eu gosto muito, costumo dar para os meus alunos lerem,
ele é um internacionalista, ele não é sociólogo, e como eu dava aula no curso de Relações Internacionais, eu pedia para eles lerem, que é o Dominique Moisy. O Moisy, ele fala no livro A Geopolítica das Emoções, que nós temos hoje 3 grandes emoções que regem as relações humanas em todos os continentes da Terra. A primeira é a esperança, a segunda é o medo e a terceira é a humilhação. Não nessa ordem, tá? Tem que falar alguma ordem, mas as 3 estão presentes. Poucos países hoje têm vivido o sentimento, a emoção da esperança. Talvez a China, pelo crescimento, mas poucos países, né? A discussão da esperança está muito em baixa ultimamente. Por outro lado, a emoção da humilhação, ela é, na verdade, esse ressentimento de uma história milenar que foi construída do Ocidente em relação ao Oriente. Então, o Moisy vai trabalhar muito essa questão, até pegando o Eduardo Said, né, de como é que essa noção de que o Oriente é a barbárie, né, e aí esse ressentimento não desaparece. Aí o Alexandre poderia comentar até um pouco. Então, esse ressentimento vem na medida de esse sentimento de humilhação vem como atitudes de ódio. Seja um ódio verbal nas redes sociais, seja um ódio físico, quando você discrimina, quando você trata mal, quando você joga bananas para um goleiro, seja quando você mesmo se faz bomba num ataque terrorista. Então, tudo isso é humilhação. E, em último lugar, o medo, que é o sentimento do Trump. Na verdade, essa soberania branca, esse sentimento de superioridade, que está acontecendo recentemente na Alemanha, teve uma outra manifestação também neonazista, tudo isso, na verdade, é o outro lado do medo. Eles estão acuados. Por quê? Porque o terrorismo é um mal sem rosto, de quem a gente não consegue se defender e nem saber de onde ele vem e quem vem. Então o medo se instaura e a defesa do medo é esse sentimento de superioridade e supremacia. Muito bom falar por ela. Apoiado. Apoiado. Essa questão dos sentimentos, né? Esperança, humilhação e medo. Então, né? quando a gente fala em humilhação, psicologicamente falando, muito bem pontuado por ela, eu não sou sociólogo, claro, mas assim, para a psicologia, quando você destrata alguém, tem a diferença dos sexos, tá? Quando você está destratando, um homem está destratando um outro homem, é a questão do poder, tá? É a questão do poder e você poder ser mais que essa pessoa, ou você ter mais que essa pessoa, ou você ser mais que essa pessoa. Então, sei lá, um chefe, é muito comum, né? A gente vê os chefes destratando aí os subalternos, que é uma lástima, mas acontece. Ali é uma questão de firmar o poder, tá? Ele precisa fazer isso para ele se sentir gente, sendo que ele tem certas lacunas ali nas esferas mentais que precisam ser tratadas com uma terapia e podendo ou não ser revertidas. Algumas patologias, Camila, podem ser revertidas em psicologia, tá? Com tratamento. Outras psicopatologias não são revertidas. Psicose não é revertida, esquizofrenia não é revertido, tara sexual não é revertido, estuprador não é revertido. Isso é comprovado pela ciência da psiquiatria. Muito bem. Quando você distrata uma mulher, o sexo oposto, seja esse distrato verbal apenas ou físico, que é muito pior, que aí já parte para estupro e aquela coisa toda, é sempre de ordem sexual. Você precisa massacrar aquela mulher para dominá-la. E aí volta aquela questão das cavernas, não sei se eu estou errado, você me corrija, do homem dominar a mulher, aquela coisa das cavernas, porque o que acontece? Quando um homem ele massacra uma mulher, ele ofende a mulher, ele está ofendendo sexualmente. Toda agressão à mulher é de origem sexual. Isso de um homem para uma mulher. Quando é de uma mulher para uma mulher, ela quer mostrar para aquela mulher que ela também tem uma capacidade erótica maior do que a dela. Isso são a níveis inconscientes, não é perceptível
dentro do consciente. O consciente é um mero veículo nosso, ele não é nada, o que manda realmente é o nosso inconsciente. Queria falar um pouco sobre o indivíduo, quando ele está isolado e quando ele está no coletivo, porque tem as diferenças de comportamento. E na internet, enfim, tá todo mundo junto e misturado ali, e tem a questão do anonimato, vou escrever aqui, ninguém nem sabe quem sou eu mesmo, posso escrever o que eu quiser. Ou então você tem questões de intolerância envolvendo, por exemplo, torcidas organizadas, que é um palco aí que também sempre tem casos de violência envolvendo intolerância também com relação ao time adversário. Queria que vocês falassem sobre essas duas questões, a individualidade mesmo e como que ela pode ser potencializada diante do coletivo, né? Então, Camila, do ponto de vista da antropologia, a gente diz que o ser humano ele tem uma enorme necessidade de construir a sua identidade, ou seja, ele tem que se sentir único ao mesmo tempo e pertencente a um grupo. É uma coisa difícil de explicar, né? Parece que é contraditório. Como é que eu quero ser único e quero ser o mesmo, né? Que a gente chama de identidade e mesmidade. Como é que a gente quer? Mas é isso que a gente precisa mesmo. A gente precisa de um momento nosso, um momento em que eu me sinto, não, eu com os meus botões e com esses botões eu ajo no mundo, e quando eu estou com os outros, eu percebo e identifico, né? Quem são os meus e quem não são os meus. Lévi-Strauss já fez estudos estruturais mostrando que o nosso cérebro tem uma tendência, então, de classificação binária. Então, a nossa tendência é aquela velha assim, gostei, não gostei, curti, não curti, não é, que é um recurso binário extremamente primitivo, como ele fala, da pré-história, rígido. Então, o que a gente precisaria hoje, se a gente já está caminhando aqui para o final, acho que a gente precisaria de um palco de discussão um pouco mais complexo, em que a gente fugisse do curtir, não curtir, das oposições binárias, para que a gente conseguisse se mostrar no sentido de ser respeitado da nossa individualidade, ainda que a gente tenha pensamentos discordantes, e que o outro aprenda a ouvir e aprenda com o outro, aprenda a se colocar no lugar do outro. Esse é um aprendizado, Camila, que a gente precisa fazer em termos de cidadania, que no Brasil a gente ainda tem, a gente está engatinhando. Por quê? Por causa da história autoritária do Brasil. A gente vive numa sociedade que 90% dos nossos presidentes são golpistas, são militares, são autoritários. Então, a gente tem uma história de cidadania muito infantil no Brasil. De fato, aqueles movimentos de 2013 começaram, me parece, a levantar um espaço público de ocupação que poderia ter se transformado num espaço público de debate, mas infelizmente eu não vejo assim. Eu vejo que a gente caiu no rio caudaloso das oposições binárias, o que empobreceu o debate e está ficando insuportável entrar nesse tipo de discussão. E para o indivíduo deve ser extremamente sofrido, né, Alexandre? A pessoa ficar nesse sistema binário, como a Cris falou, ou tudo é sim ou tudo é não. Não dá para dialogar, não? Então, Camila, o que acontece? Eu quero estar falando do binário, em psicologia se chama de processos identificatórios inconscientes. Eu vi você e eu faço uma leitura em 5 segundos, poxa, e a gente combinou de alguma maneira, né? Legal, você vai ser pertencente ao meu grupo, porque o inconsciente ele consegue ler. Freud é fantástico, né? Freud, enfim, que é o que eu sigo. Mas assim, você consegue ler o que o outro é, em segundos. Por isso que você fala com algumas pessoas, gostei daquele sujeito, não gostei daquele. Ou gostei daquela moça, não gostei daquela. Não estou falando nem conjugalmente, estou falando socialmente mesmo, né? E essas pessoas que, quando estão em grupo, e ao mesmo tempo, o que falta? Né? Estrutura mental, uma estrutura de fortalecimento mental, que isso pode ser adquirido com qualquer psicólogo, com qualquer psicóloga, ou psiquiatra, ou psicanalista, somente. Não vão a charlatões, pelo amor de Deus. Tá? Então, o que acontece? Charlatões que eu digo é aquelas pessoas que não têm nenhum moral e se acha psicólogo, psicóloga, consultor de relacionamento, o cara não é nada. Enfim. Aí, o que acontece? Vai nessas pessoas, tenta se reorganizar, você com você mesmo. Essas pessoas são treinadas para modificar você, desde que você esteja predisposto a. Agora, o que acontece? O processo de individualização é muito importante. E justamente por essas carências mentais, a pessoa não se permite entrar num processo de individualização, ser ela mesma e acompanhar os outros. Manter a palavra dela, não ter
duas caras. Então aqui para a Cris eu vou falar uma coisa, mas lá para a Camila eu vou falar outra, a respeito de opiniões sociais, políticas, enfim, não importa. Então, manter você tem que ter uma linearidade de pensamento, de ideia, mas para isso você tem que ter estrutura mental. Sem estrutura mental você não consegue. E às vezes essa estrutura mental foi deficiente no seu processo de psicodesenvolvimento e falta realmente esses elementos, né? Mas isso dá para ser revertido, porque não é psicose, é uma atitude, é uma manifestação neurótica, então sem problema nenhum. Bom, agradecendo a participação do psicólogo Alexandre Bess, gentilmente atendendo aqui a reportagem do Estadão, e também a socióloga Crislane Plaça Toledo Plaça, aliás, que é professora da FAAP, trazendo mais um pouco aí da sociologia, da história pra gente aqui, falando sobre intolerância. E eu espero que você que esteja assistindo amplie um pouco mais aí o pensamento para debater essas questões também. Obrigada, viu, gente, pela participação. Eu agradeço. Obrigada, Camila. Obrigada. E você, eu te espero 11 horas da manhã, na próxima segunda-feira, em mais uma edição aqui do Mentalistas. Obrigada pela sua audiência, uma ótima semana e até a próxima. Você ouviu Mentalistas com Camila Tulinski.